Fala, Vascão! Fala, Vascão. E aí, rapaziada, beleza? Então, estamos nós aqui hoje, terça-feira, vai se iniciar uma semana que vai começar com o Vasco se preparando para dois jogos contra os dois times de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Primeiro o Cruzeiro pelo Brasileiro, depois a tão esperada semifinal da Copa do Brasil contra o Galo. O Vasco provavelmente, acredito eu, que fique por Belo Horizonte do final de semana até o meio da semana que vem direto. Não acredito que eles não queiram voltar ao Rio para ficar aqui um dia e depois voltar para lá novamente. E nesse hiato que a gente está vivendo até o jogo de domingo contra o Cruzeiro, que é um jogo perfeitamente ganhável, tá? A gente fez aqui um apanhado das notícias que surgiram hoje do Vasco, de tudo que vem acontecendo, não falando por enquanto ainda de nenhum desses dois jogos. E a primeira que me surpreendeu bastante é que nós estamos aí com 24, 25 rodadas, tem time que tem mais, tem time que tem menos, mas a rodada, se eu não me engano, é de número 27, que o Vasco já utilizou 37 jogadores nesse Campeonato Brasileiro. 37 jogadores, muitos jogadores da base, muitos jogadores relegados, e eu tenho certeza absoluta de que desses 37, quem saiu não deixou saudade. Tem algum que deixou saudade pra você? Não, de forma alguma. Eu acho até que se mais gente tivesse ido, dependendo de quem é, saudade seria zero. Não vou falar que é o Galdames porque eu sou um cara legal, não vou falar. Tem vários ali. Mas, Rossi, Rossi. o Rossi também. O Rossi já deu o que tinha que dar, infelizmente. O Rossi foi muito útil em 2019. Ano passado ele foi muito útil nas 5, 6 primeiras rodadas que ele chegou. Depois acabou. E o Puma? O Puma tá voltando a ser útil. Tá voltando a ser útil, tá fazendo gol, tá dando cruzamento. É verdade. Tá, Puma tá bem, Puma tá bem. tá jogando, tá jogando relativamente bem quando vem entrando, mas pelo menos até segunda ordem o Paulo Henrique ganhou a posição ali. E uma outra notícia que surgiu de ontem para hoje, que assim deixou muita gente chateada, inclusive eu, é que o Vasco, quando vendeu o mando de campo desse jogo contra o Palmeiras para Brasília, para o Mané Garrincha, o Vasco acabou vendendo com a cláusula de 60-40, o que foi uma coisa que surpreendeu todo mundo, e embolsou mísero R$ 1 milhão. O primeiro momento era 1.500, né? Só que anteciparam, né? A venda do mando de campo e só receberam 1 milhão. E é vergonhoso, né, cara? Não é só falando é, no campo que a gente podia ter ganho e tal, e o São Januário teria mais chances e tal, mas você vendeu um jogo que era 1.500 e pegar só um, já tomou um prejuízo de 500 mil aí. Sim, Cara, é vergonhoso, vergonhoso. Lamentável e tomara que isso não volte a acontecer. Com o Pedrinho eu acho difícil. O Pedrinho tá lutando por nós e eu acho que vai dar bom. Acho que não vai acontecer mais essas coisas que não devem acontecer. eu só acho que essas coisas que não devem acontecer, elas podem acontecer se for para resolver um problema. Um exemplo, nós vamos jogar em Brasília, ninguém gostou da ideia, tecnicamente para o time é ruim, mas a gente vai ganhar o referente a duas folhas. Aí resolve o problema. Agora, R$ 1 milhão para um time do tamanho do Vasco é a minha conta de luz. A verdade é essa. É Não verdade. tem por que fazer isso. Literalmente não tem por quê. Mas passando para o próximo tópico aqui, uma coisa que surpreendeu bastante todo mundo é que o Léo Jardim, que chegou no Vasco com desconfiança da torcida, mesmo depois que ele estava, uma grande parte da torcida preferíamos o Ivan, porque era um jogador conhecido, um jogador que já jogou na seleção, na Ponte Preta, no Corinthians, e todo mundo sabia que era bom. O Léo Jardim ninguém sabia. E o Léo Jardim de relegado virou um dos principais jogadores e se aproxima do 100º jogo do Vasco como titular do time. Desses 100 jogos aí que o Léo Jardim vai alcançar com a camisa do Vasco, provavelmente nos 80 ele teve grande participação no resultado do Vasco, né, do jogo. Ah, Com defesas dificílimas e ajudando bastante a equipe. É um goleirão, seleção e
provavelmente ainda vai pegar muita seleção ainda, mesmo com a idade, né? Para um goleiro, ele não é velho, os goleiros da idade dele são convocados, mundo afora. Eu acredito que se ele tivesse agarrando um exemplo numa Juventus de Turim, que ele está agarrando no Verdade. Vasco, ele já seria o goleiro da seleção brasileira. E titular, hein? Ele já seria o goleiro da seleção brasileira. Mas ele joga no Brasil, isso aí já atrapalha um pouco. O Vasco não é um dos times que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, isso aí atrapalha mais um pouco. E isso aí é a meritocracia da CBF. Fazer o quê? Agora, partindo para o próximo tópico, o que você achou da homenagem do Vasco às crianças que sofrem de retinoblastoma? Inclusive, uma dessas crianças foi a filha do apresentador Thiago Leifert, que o Verratti entrou com o nome dela na camisa. O que você achou dessa homenagem do time do Vasco, dos jogadores do Vasco, no uniforme do Vasco? Cara, eu achei sensacional. Se puder homenagear, prestar uma homenagem, é sempre válido. Essas crianças sofrem muito. E achei sensacional. Teve até uma declaração do Thiago Life, né? Emocionado, agradecendo o nosso presidente Pedrinho pela homenagem. Cara, show de bola. Eu acho assim que não só a homenagem às crianças, aos pais das crianças, que com certeza ficaram lisonjeados, mas é uma forma de trazer esse problema para a mídia, para as pessoas fiquem mais atentas, os diagnósticos delas surjam mais rápido e, consequentemente, elas fiquem curadas mais rápido. Uma Verdade. coisa vai puxando a outra, até porque, sinceramente, era um problema que eu nem sabia que existia até a filha de um apresentador famoso apresentar o problema. É verdade. Essa é a questão. Agora, partindo para o último tópico de hoje, galera, a Crefisa anunciou hoje, na voz da Leila, né, que é a esposa do dono da Crefisa, de que muito possivelmente a Crefisa, após 10 anos, não estará no Palmeiras no ano que vem. E que poderia abrir as portas para estampar um patrocínio master, que aí a torcida do Vasco já começa a imaginar que seria milionário, bilionário na camisa do Vasco. O Pedrinho tem uma boa relação lá com o marido dela, né? E até ficou de negociar, eu acho que foi o poder construtivo, foi isso? Sim, sim. De ele comprar o poder construtivo, mas não passou de especulação, tanto que depois ele negou isso. A gente não sabe, negociação é complicado, não pode se abrir tanto assim, né? E esse namoro com o de Crefisa e Vasco já vem de um tempinho, né, cara? Especulação, todo ano surge essa especulação que o Crefisa tá vindo pro Vasco. Aguardar os próximos capítulos e ver o que vai acontecer. A Crefisa, uma empresa grande, né? Milionária, bilionária, não sei. E seria bom vir patrocinar o Vascão. Não resta a menor dúvida, e eu acredito que a saída do Palmeiras realmente abra as portas para o Vasco, porque realmente era muito difícil eles patrocinarem Palmeiras e Vasco, ainda mais que a esposa do dono é a presidente do Palmeiras, aí ia ter conflito de interesse, cada jogador que chegasse no Vasco, a torcida do Palmeiras, agora é para o Vasco, ia ser realmente um clima muito ruim. E vice-versa também, né? E vice-versa também. Então, assim, agora, teoricamente, este problema não existiria com a saída da Crefisa para o Vasco. Agora, cabe ao Vasco alinhar um contrato também bom, né? Não é, até porque a gente não sabe, não é porque a Crefisa fez um contrato tão bom com o Palmeiras que eles querem fazer outro nesses moldes. Às vezes agora eles querem alguma coisa mais modesta. Cabe ao Vasco ver isso, analisar direitinho e só fechar se realmente for bom pro Vasco. Uma coisa é certa, né, cara? A gente tá com muita esperança pro próximo ano de as coisas darem um up. Não sei, vir um novo comprador da SAF, vender esse poder construtivo e começar as obras. A gente tem com muita esperança de as coisas dar um up e a gente viver coisas boas, né? Tá na hora. Passou da hora. Então, galera, é isso. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Valeu! Valeu, Vascão. Tamo junto. Saudações vascaína. E você que não é inscrito ainda no canal,
Relíquia CRVG tudo junto. Deixa o like lá, dá essa moral. É nóis, rapaziadinha. Abraço. Saudações vascaínas.